Você tem dúvidas sobre cirurgia plástica antes ou depois da gravidez? Acompanhe esse vídeo que a gente vai ter um tema muito bacana que vai tirar várias dúvidas sobre esse tema. Olá, eu sou Lori Bufara, da Mamas Concierge, especialista de enxoval de bebê, e hoje eu tô aqui com a doutora Loriti Breuel, cirurgia plástica. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Como vai, Lori? Tudo bom? Eu fiz uma enquete no Instagram sobre as perguntas mais frequentes sobre cirurgia plástica e hoje a gente vai responder aqui com a doutora Loriti. Vamos lá, doutora. As perguntas mais feitas foram sobre prótese e lipoaspiração, a parte da barriga, que eu acredito que é o principal na gravidez que muda no corpo, né? Na gravidez a gente retém muito líquido, as células ficam muito encharcadas, então há uma mudança corporal, principalmente no quadril, na cintura, que é difícil voltar a mesma cintura depois, e na região do abdômen. Sim, bacana. Vamos lá, vamos primeiro começar pela parte da lipoaspiração. Posso engravidar depois de fazer uma abdominoplastia? Pode sim. Não em seguida da abdominoplastia, esperar no mínimo 1 ano ou mais, para que não haja um alargamento da cicatriz. Mas a pessoa mantendo um bom peso, não engordando muito durante a gravidez, ela não perde o resultado. Bacana. Quanto tempo depois do parto eu posso fazer uma lipo? A lipo pode ser feita desde que você pelo menos tenha voltado ao seu peso antes da gravidez. Certo. Ou que você já não está mais amamentando e que já passou pelo menos 2, 3 meses, no mínimo, pós-amamentação, mesmo que você ainda está com peso acima do seu normal, você pode sim fazer uma lipoaspiração. Certo. É porque assim, eu já tenho 2 filhos e o nosso corpo muda depois da gravidez. E é impressionante a concentração de gordura que fica na parte da barriga, né? Fica na região ao redor do umbigo, que a gente chama Sim. periumbilical. Sim. Na cintura e na região posterior da cintura, que a gente chama de pneuzinhos, que é conhecido como flancos, sempre há um depósito de gordura nessa região, que é muito difícil de perder, mesmo com ginástica. Sim, verdade. Vamos falar um pouco sobre a diástase, né? Para quem não conhece, a diástase é aquela separação do músculo, né, pós-gravidez. A gente estava conversando que você falou que todas as grávidas elas têm esse processo, né, de afastamento de músculo na gravidez. Conta um pouquinho. Por causa da distensão da criança no crescimento do útero e da criança propriamente dita, a musculatura que a gente tem, os retos abdominais, são 2 músculos que começam desde as costelas e vão até a região pubiana, eles se afastam da linha do centro do corpo. E esse afastamento não é corrigido depois que a pessoa emagrece, faz ginástica. Os músculos ficam separados, por mais que eles se tornam mais fortes, mais hipertróficos com a ginástica, eles não voltam a se juntar outra vez. É bem difícil isso. E isso ocorre em todas as pacientes que tiveram sua gestação, aquelas que tiveram uma obesidade grande, mesmo sem gestação, e aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso pode ocorrer nesses 3 tipos de situações. Entendi. E na diástase, existe a diástase, né, na parte inferior, na parte do umbigo e na parte de baixo. A cirurgia ela é feita da mesma forma ou são formas diferentes? Quando a diástase é mais intensa na região infraumbilical, abaixo do umbigo, então a gente pode às vezes fazer um mini abdominoplastia, quer dizer, puxar a pele e corrigir essa separação que a gente costura, a gente sutura esses músculos se aproximando do umbigo para baixo. Certo. Quando prevalece a parte superior do abdômen, que o estômago fica mais distendido, um abaulamento às vezes mais total do abdômen, então a cirurgia tem que ser uma abdominoplastia clássica, em que a gente sutura desde as costelas até a parte inferior da região pubiana, para aproximar. Com isso, há uma diminuição da circunferência abdominal, tanto da área do estômago, como da área da cintura, como do quadril.
Então, aí sim que o resultado é muito bacana, muito bonito. Há uma melhora do contorno corporal. Entendi. E a questão da pele, né, pós-gravidez, a pele na parte da barriga ela fica mais flácida, né? Geralmente as suas pacientes que fazem uma cirurgia pós-gravidez, tem necessidade de tirar o excesso de pele ou ele volta com o tempo? Depende um pouco da gravidez, na idade que a pessoa engravidou, se já é a segunda ou terceira gravidez. Depende também de quanto peso ela ganhou. O ideal é não passar de 8 a 9 quilos durante a gestação inteira, para que você volte ao seu peso e não distenda tanto o abdômen e não precise fazer nenhuma correção de puxar, tirar a pele dela ficar flácida. Certo. Às vezes os tratamentos clínicos melhoram essa flacidez. A ginástica também vai melhorar essa flacidez devido a esse aumento ter sido pequeno. Certo. Usar bastante creme, usar cinta. Eu acho importante usar cinta durante a gravidez. Cinta para a gravidez. Eu acho que ajuda a segurar o abdômen. Dá uma sustentação, né? Dá uma sustentação. Eu fiz isso nas minhas 3 gravidezes e não tive problemas de estria, não tive flacidez. Não tive aquela sobra de pele. Entendi. Então eu acho que é importante. Bacana. Eu sempre falo que o melhor remédio é a prevenção, né? Você tendo uma gravidez saudável, comendo alimentos bons, fazendo exercício regularmente, consequentemente a sua gravidez ela vai ser mais tranquila, né? E o pós-parto também. Também. Eu acho que a pessoa se sente melhor, ela não se sente tão disforme durante a gravidez se ela não ganhar tanto peso assim, um exagero de peso. Bacana. Doutora, vamos falar agora sobre a mama, né? A mama foi na verdade, acho que foi o assunto mais questionado, né? Que é a dúvida das mamães. Quem tem silicone pode amamentar? Vai ter algum problema durante a amamentação? Pode amamentar, sim. Não vai ter problema de amamentação por causa da colocação da prótese de silicone. A prótese de silicone ela pode ser colocada atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral. Em ambos os casos, a pessoa não tem secção, corte dos ductos mamários em relação ao mamilo. Então ela consegue amamentar naturalmente. Certo, bacana. Uma pergunta bem interessante. Fiz redução de mama aos 18 anos e hoje com 40 terei meu segundo filho e eu não tenho bico. O que eu posso fazer? É boa essa pergunta. A pessoa que não tem muito o bico saliente, às vezes é um bico retrátil, poderia ela ter feito uma cirurgia antes dessa gravidez e trazido esse bico para fora. Existe cirurgia que everte, ele está invertido por causa de uma musculatura que puxa, a gente secciona essa musculatura e traciona o bico para fora. Certo. Então ela poderia ter uma amamentação melhor. Nesse caso, se ela já está grávida, mesmo que ela fez uma redução mamária aos 18 anos e agora aos 40 anos ela está grávida, se ela não tem esse bico protruso, fácil para a criança pegar, e mesmo assim é muito difícil às vezes, vai ser difícil ela conseguir amamentar. Certo. Tá. Uma coisa legal para falar, às vezes pode ser que ela não consiga amamentar no peito, mas ela consegue extrair o leite, né, com bombinha e continuar amamentando a criança com o seu próprio leite, que isso é uma das coisas que hoje em dia ajuda muito a tecnologia, né, a gente continuar dando o nosso peito, o nosso leite, mesmo que não for pelo peito. Eu vi nos posts de vocês aparelhos novos de sucção, eu chamo aparelho, né? Instrumento bombinhas de tirar o leite, que cada vez está melhor e tem conseguido tirar melhor e ainda depois dá para a criança bem pequenininha através de seringa. Achei bárbaro isso, achei bárbaro. É um grande aliado, ajuda bastante. A seringa sem agulha, claro. Sim. Outra pergunta, já fiz levantamento de mama com prótese, inclusive mexi no meu mamilo, vou ter dificuldade em amamentar? Essa mexida no mamilo dela é difícil de responder, mas pode ser que tenha sido seccionado o mamilo da glândula, parte dele. Então ela vai ter dificuldade.
ela não teria dificuldade de amamentar se ela tivesse só levantado a mama e colocado prótese. Certo. Ela poderia deixar essa mexida que ela fala, né, essa cirurgia no mamilo, para depois da gravidez. Feito às vezes num consultório com anestesia local, que aí é uma cirurgia menor, Certo. bem menor. Ela poderia ter feito o levantamento primeiro da mama, que isso é muito comum. Após o estímulo da amamentação, principalmente se a amamentação for por longo tempo, às vezes a mama, ela involui, ela atrofia. E aí, às vezes, uma mama de tamanho 46 passa para um tamanho 38, às vezes 36. Então fica só pele e um pouco de gordura. E aquela mama cai. Sim. Fica muito feio, traz muito complexo para as mulheres. Então, nestes casos específicos, é que a gente tem que levantar a mama e necessariamente tem que colocar uma prótese. Certo. Porque ela não tem mais substância, não tem substrato mamário para poder dar um colo, para dar uma forma mamária. Sim. Doutora Loriti, eu posso afirmar então que é mito a pessoa que tem prótese não pode amamentar? É mito, sim. A pessoa pode amamentar normalmente. Certo. Inclusive eu sou um caso desse, né? Eu tenho prótese silicone e consegui amamentar sem nenhum problema. Vamos lá, prótese, a senhora recomenda colocar antes ou depois da gravidez? Se a pessoa estiver já com intenção de engravidar, por exemplo, aquele ano, primeiro então ela tem o filho, engravide e depois coloque a prótese. Se é um desejo da mulher colocar prótese, mas não está no plano dela de engravidar já ou logo, ou daqui 1, 2, 3 anos, então eu acho que tem que fazer a cirurgia primeiro. Certo. Isso vai melhorar muito a autoestima da mulher, melhora muito o relacionamento também do casal e eu acho que até a mulher ovula com maior facilidade após essa cirurgia. É bacana porque aí aumenta a autoestima dela, né? Aumenta. Que é muito importante. Isso acho que é uma das coisas, é a cirurgia que mais aumenta a autoestima da mulher, é a prótese mamária. Certo. Por isso que elas têm muita vontade de colocar. É um órgão sexual da mulher. Doutora, ficou muito bacana esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mamães e futuras mamães que têm dúvidas sobre a cirurgia plástica. Eu queria agradecer a senhora pela participação. Obrigada, Lori. E vou deixar o contato da doutora Loriti aqui no vídeo. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar, a senhora responde. Eu vou responder com todo prazer para quem encaminhar para a Mamas Concierge e o que eu puder, eu estarei presente. Bacana. E eu queria apresentar, na verdade, a doutora Loriti é minha mãe. E ela é minha filha. Ela é responsável pela minha prótese silicone e eu recomendo ela de olhos fechados. Obrigada, Lori. Imagina, obrigada a você. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e nos vemos até a próxima. Tchau!